Olá para você que acompanha o Esquema de Jogo. Hoje é sexta-feira e hoje a gente tem um convidado super especial, porque ele é campeão aqui do Distrito Federal. Juntamente comigo vai estar André de Paul, diretamente de Valinhos. Olá, André, boa noite. E o nosso convidado é o Gerson Ramos, campeão do Distrito Federal pelo Real Brasília, André. Saudando aqui ao Gerson, a atenção com a gente. André, boa noite. Pode fazer a primeira pergunta. Opa, Edu, boa noite ao Gerson aí, obrigado por participar do programa, por estar conduzindo os trabalhos aí. Agradecer ao Gerson pela atenção com a gente. Gerson, começar falando do título que você conquistou aí, o título inédito, né, do Real Brasília, um time com uma história muito curta, né, um time jovem, mas já conquistando um título tão importante. Eu estava lendo a respeito da formação do time, né, feito um trabalho um pouco mais voltado para a base, né, com investimentos mais fortes em jogadores jovens. Conta pra gente como é que foi essa conquista aí de vocês. Boa noite, eu agradeço o convite. Eu tenho 5 anos já na divisão de base aqui. E o presidente e o diretor Pedro entenderam que era hora de nos dar uma oportunidade nesse processo de formação aqui no clube para inserir os jovens. E no início tinha aquela interrogação, né? Se poderia dar certo, mas graças a Deus deu tudo certo. Contratamos uns 7 a 8 atletas um pouco mais experientes, que eu tive o prazer também, uns de jogar e outros de ser treinador. E graças a Deus deu tudo certo. Conquistamos um objetivo a princípio, né? Tinha aquele que era montar o Real só para não cair, mas graças a Deus deu tudo certo. Achávamos muito aqui em Brasília que era um time que estava sendo montado mais para permanecer. Só que eu conversei com os atletas para ele entender que cada jogo era uma decisão. Foi desde o primeiro jogo contra o Brasília, vamos perdendo o jogo, depois o empate contra o Ceilândia, tivemos uma sequência de 10 jogos invictos. Depois pegamos uma forte equipe do Paranoá na semifinal e depois fizemos a final, né? Aí quando teve a vaga da semi, aí tinha algumas pessoas, já tá bom, conquistou vaga de Série D, calendário, Copa do Brasil, Copa Verde. E eu conversei com os meninos, né, a importância de não só ter o calendário, mas também ser campeão. Enfrentamos também uma forte equipe do Brasiliense. Primeiro jogo 3-2, segundo ganhamos de 1-0 e ganhamos nos pênaltis. E graças a Deus deu tudo certo. Ô Gerson, uma dúvida aqui com relação à sua campanha, né, do Real Brasília. Você disse que quando teve a competição lá, muita gente credenciava vocês, eu estava aqui, né, porque eu estou em Brasília, como um dos rebaixados. O que o treinador passa para o atleta quando vê a imprensa falando esse tipo de questão para o atleta? Que além do trabalho do dia a dia, você tem que ter um trabalho psicológico, né, para não abalar o grupo. E como é que você conseguiu tirar dos seus jogadores? No dia a dia, conversando, né? Eu passei por alguma experiência também como atleta profissional, né? Quando eu cheguei no Atlético Mineiro mesmo, tinha algumas pessoas que falavam, não vai dar certo, você tá acostumado a jogar num time de menor expressão. E eu passei por algumas circunstâncias também no início da minha carreira no Esporte Clube Camaçariense, na Bahia. Nós fizemos a semifinal com Vitória em 2004 e tinha aquele também, não vai dar certo, tem uns meninos aí, não vai dar. E eu conversei com ele, expliquei que não internalizar essa palavra negativa que algumas pessoas falavam, mas para ter confiança, esperança, fé e convicção que poderia dar certo. E graças a Deus deu tudo certo, mas eu falei para ele, nós vamos a cada jogo, né? Tem uma decisão contra o Brasília, tem uma contra o Ceilândia, aí depois contra o Gama, aí veio o Capital, o Brasiliense e assim sucessivamente. Eles entenderam isso e no dia a dia nós íamos conversando com eles e graças a Deus deu tudo certo. Ô Gerson, como é que fica a questão para o restante do ano, né? Você bem disse que por conta do desempenho aí no estadual desse ano, o Real Brasília, né, conseguiu calendário cheio para o ano que vem, né? Com Série D, Copa do Brasil, além do próprio estadual. Mas esse ano ainda, o ano, em termos de competição com o Real Brasília no profissional,
acabou, né? Não tem calendário mais. Como é que funciona o trabalho a partir de agora? Tem uma pausa? Enfim, porque eu imagino que vai ter que ser montado um outro elenco para o ano que vem. Como é que funciona o seu trabalho, tendo em vista esse cenário esse ano? Ó, eu tive uma conversa com o diretor e com o presidente já, e eu expliquei para ele, né? Tem algumas especulações, algumas coisas para acontecer, mas não tem nada certo ainda. O calendário mesmo para o Real Brasília ano que vem. Tem uma possibilidade de ter uma liga agora que vai ter o Sub-23 em São Paulo. Aí teve um convite para o Ibrachina, time de São Paulo, um para o Azures, do Paraná, de Pato Branco, e a nossa surpresa, assim, né, e alegria também, teve o convite para o Real Brasília devido à média de idade nossa, né, que foi 22 anos, e ele convidaram nós, tem uma possibilidade, só que eu conversei com o presidente, tem algumas coisas para acontecer. É bem provável, se o Real for participar mesmo, seja o treinador de outra categoria para tocar o Sub-23. Eu estou aguardando algumas situações que tá para acontecer em alguns clubes aí, que está fazendo alguma sondagem. Aí vamos esperar para ver se vai dar certo, mas nós já estamos conversando algumas situações. Tem alguns atletas também que já foram procurados já. Tem uma possibilidade de alguns atletas saírem também. Mas já iniciou umas conversas boas aqui. Ô, Gerson, a gente sempre bate numa tecla aqui, principalmente o André, lá que está no interior de São Paulo, falando sobre o futebol do interior, questão dos estaduais. Eu gostaria de saber uma opinião sua. Muita gente quer que os campeonatos estaduais sejam tirados do calendário. E para vocês, assim, que conquistam um título importante, como foi no final de semana contra o Brasiliense, o que que representa isso para a carreira e o que que você passa como profissional, que é onde se forma antigamente a base dos grandes clubes, né? Como é que é a sua avaliação com relação a isso? A minha avaliação é que os estaduais têm que manter. Tem que manter os estaduais, é muito importante, né? Tem alguns clubes que no primeiro semestre botam o sub-23, botam o sub-20 para participar. Aqui, a média de idade nossa de 22 anos, eu acho que é muito importante. Eu acho que não é legal tirar os estaduais. Eu acho que dá para você manter os estaduais e com uma repercussão que deu uma juventude jogando e tendo uma prospecção de carreira, eu acho que se tirasse os estaduais, eu acho que não seria legal, não. Ô Gerson, pegando carona nessa questão, qual que é o planejamento que você faz para sua carreira? A gente sabe que você tem um trabalho muito forte nas divisões de base, já teve trabalho no feminino, agora também no profissional masculino. Você pretende continuar no profissional masculino? Ou você está aberto a propostas para trabalhar na base também? O que que você imagina para sua carreira daqui para frente? Ó, fiz agora a licença B, né? Fiz a B, fiz a A agora. Eu vou fazer agora, iniciar a AFA, da Argentina. Eu fiquei 2 anos no futebol feminino, né? Hoje eu penso mesmo, né, no profissional. Tem algumas coisas para acontecer no profissional. Teve algumas especulações de clube grande no sub-17 e sub-20. Aí eu estou pensando também, conversando com a família, mas eu tô bem focado assim hoje para dar uma continuidade no profissional. Mas se essa oportunidade não vir, eu estou aberto também para trabalhar no sub-20, no sub-23. Nesse momento agora tem algumas coisas para acontecer referente ao profissional. Vou esperar para ver se vai dar certo. Se for da vontade de Deus, der tudo certo, vamos dar continuidade no profissional. Mas deixar em aberto também, se tiver uma possibilidade de um sub-20, como teve um pouquinho no. Acho que depois do Santa Maria teve 2 ou 3 propostas para sair, só que eu falei com o presidente, com o diretor e com os meninos que eu tinha feito um compromisso com eles que ia até o final e fui até o final. E dentro dessas equipes que procurou, tinha uma equipe muito boa para ir também, mas eu tinha um compromisso aqui com o clube de ir até o final e graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz a escolha certa de permanecer. Ô, Gerson, como é que você faz a montagem de um elenco?
A gente até conversou na última semana com o Roger Silva, que hoje está lá no Pouso Alegre, até te parabenizou, que Pouso Alegre é a minha É, cidade, né, lá no sul de Minas. Ele falou, não, ele ele é meu conhece. irmão, ele. É meu Então, ele irmão, ele. mandou te parabenizar, então tá feito o parabéns para você pelo título. E ele comentando durante o programa, ele falou: muito atleta a gente consegue levar para onde, principalmente clubes do interior, por causa dessa relação, o tratamento do treinador com o jogador. Para você, essa relação é importante? E como é que foi a montagem do Real para chegar ao êxito do título? Ó, eu acho muito importante, já mandando um abraço também pro Roger, ele é meu irmão, tive a oportunidade de jogar com ele e aprendi muito com ele. Na montagem aqui, os meninos já estavam há 4 anos comigo, né? Há 4 anos, no Sub-20, duas Taças São Paulo, um título Candango Sub-20. E uns mais experientes para dar um equilíbrio pra essa molecada, eu chamo molecada, essa juventude apetitosa que está aqui no Real Brasília. Foi alguns atletas que eu tive a oportunidade de jogar e ser auxiliar deles, né? Foi o caso do Ederson, que na época eu estava na ponte, ele no Guarani, o Thiago Lisso, que já foi meu atleta, o Guilherme, que jogou contra, estava no Royal. Aí, graças a Deus, fizemos essa montagem aí, captando esses atletas mais experientes para dar esse equilíbrio para a equipe. E graças a Deus deu tudo certo. E com a permanência do Wendel, né, que tinha ido goleiro já da segunda divisão. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Gerson, qual a avaliação que você faz sobre o Real Brasília em termos de estrutura, né? Considerando a questão do calendário ano que vem, que vai ser um calendário bem mais cheio, né? Mais viagens, mais jogos. O que que você acha que o Real, Ma- o, Bra- como, qual que é o patamar do Real Brasília em termos de estrutura para enfrentar um calendário desse? O que que vai ter que melhorar? Enfim, qual que é a sua avaliação como uma pessoa que está aí já há muito tempo e conhece como ninguém aí, como é que funciona? Ó, a estrutura do Real Brasília é muito boa, tá? Na pessoa do presidente, do diretor, que fez uma estrutura muito boa aqui no CT do Real Brasília, que era o antigo CFZ lá no Parkway. Já tá iniciou as conversas sobre o planejamento, né, para o ano que vem. São Candango, Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Então você tem que ter um elenco bem qualificado, né? É inevitável que alguns atletas vão sair e vai ter que ir no mercado atrás. Tem muito atleta bom aqui também em Brasília que tiver uma oportunidade de jogar contra. E tá para mim fazer até fechar alguma coisa. Vou fazer umas viagens, né? Tem uma possibilidade de ir na Argentina também. Até meu amigo foi agora, o Thiago Carpini, do Água Santa, e o Serginho, auxiliar dele. Só que tem alguns dois clubes aqui no Brasil que eu tô com a possibilidade de ir lá, né? Hoje não pode falar estágio, né? Análise técnica e tal. Como eu joguei 2 anos no Atlético Mineiro, terça-feira eu tô indo para BH, é bem provável que eu ficar uns 15 dias lá, que eu tenho uma possibilidade, né? O diretor nosso aqui, o pedagogo, já conversou com o Rodrigo Caetano, se vê a possibilidade de eu ficar um tempo lá no Atlético Mineiro com o Condé. Mas isso aí tá. O Márcio Araújo também, um amigo meu, jogou comigo no Atlético, tá me ajudando, conversando também. Mas nós vamos captar alguns atletas que com o perfil do clube e possa acertar também nas contratações para o ano que vem. Você tocou num ponto interessante, falando do Atlético Mineiro lá do meu estado, Minas Gerais. A gente está vendo aí o trabalho dos treinadores. Gostaria de saber agora, como profissional. A gente está vendo aí, nem começou direito o Campeonato Brasileiro, a gente já teve uma demissão em massa. São Paulo, Corinthians. Isso. Como é que você vê essa questão do treinador? Às vezes eles põem algumas regras lá no Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, essas regras ajudam ou é só para, vamos dizer assim, entre aspas, só para o inglês ver? Em alguns momentos ajuda, em outros não. Tá? É, Mas tem algum motivo assim que você acha que a classe de vocês deveria unir mais? Como é que seria na sua avaliação, Gerson? Ó, eu acho que tem que unir mais. Até na CBF eu estava conversando com os amigos meus treinadores. Por quê? Tem uma cultura no Brasil aqui que é resultadista e imediatista, né? Em alguns momentos. Né? Na base é um pouco mais tranquilo. No profissional
Se você perder 2 ou 3, as 3 primeiras, aí já fica um pouco meio complicado. O Lázaro agora já saiu, aí o Cuca chegou. Aí você vai ver, tinha uma possibilidade do Condé sair, aí o Condé. Então é muito inconstante em alguns momentos, o negócio é resultado, né? Tinha uma possibilidade também, no meu caso, é, na semifinal e na final, foi o único treinador que um clube manteve durante a competição toda, assim, né? Que o professor Roberto trocou, o Luan saiu, o professor Roberto chegou. Na semifinal, o professor do Paranoá saiu, o Luiz Carlos chegou, né? Agora, se eu não me engano, o Rogério saiu, né? O Dorival chegou. E aí é o negócio, é o resultado, cara. É o resultado. E graças a Deus deu tudo certo aqui. E eu acho que der um pouquinho de tempo, que eu acho que é muito difícil dar um tempo assim. O tempo é vitória, são as vitórias. Gerson, quando você vai analisar uma proposta, o Edu perguntou agora há pouco sobre a questão de montagem de elenco, o que que você analisa, assim, a gente ouve falar muito assim, técnico, jogador falam bastante, não, eu vim pelo projeto, o projeto do clube me chamou a atenção. Na sua visão, o que que você avalia quando você recebe uma proposta, o que que você considera como um projeto bem elaborado? Você mesmo falou dessa questão que treinador é demitido depois de 2, 3 jogos, aí o projeto já vai embora, né? Então, qual que é a sua visão sobre esse assunto? Ó, quando eu vim pro Real Brasília, eu tinha acabado de ser campeão com o Primavera de Indaiatuba Sub-23 2018. E o Real Brasília apresentou um projeto, na época até agradecer ao professor Paulo Pereira, o irmão do Silas, que ele que me deu a oportunidade de ser auxiliar dele. Eu sou eternamente grato a Deus pela vida dele. E o Real Brasília apresentou um projeto para nós e esse projeto conseguimos dar continuidade e se concretizou agora com o título, né? E eu espero que uma outra equipe que eu for no futuro mostrar um projeto que realmente possa cumprir aquilo que promete, mas eu acredito que com os resultados facilita mais esse projeto da continuidade. Qualquer equipe, né? As vitórias, as conquistas, eu acho que na base você tem um tempo maior, né? Porque aqui no primeiro ano meu eu fui vice-campeão, perdi para o Gama em 2019. Segundo, perdi para o Legião, aí tinha aquela possibilidade de eu sair, o diretor falou, não, presidente, vamos aguardar um pouquinho mais. Aí no terceiro ano eu fui campeão contra o Capital, aí depois agora contra o Planaltina, nós saímos nas quartas de finais, e mesmo assim eu tive a oportunidade no profissional, e já no primeiro ano consagrou campeão. Eu acho que para dar continuidade no projeto são as vitórias. Tá certo. André, agradecer você, também ao Gerson, parabenizar ele. A gente está de portas abertas, viu, Gerson? Suas considerações finais, mais uma vez, parabéns e obrigado aí pela sua atenção aqui com o esquema de jogo. Eu que agradeço. E o Carpini é de Valinhos, pô. Eu moro em Campinas, eu tenho residência fixa em Campinas. Ah, pertinho aqui, somos Ah, do vizinhos, lado, do lado, do lado. dá pra ir a Eu que pé. agradeço vocês, viu? Do ladinho aí. É, Eu agradeço vocês aí, sempre que precisar, eu vou estar à disposição. Vocês têm meu zap aí, qualquer dúvida, quiser. Assim que eu tiver alguma notícia boa, eu vou mandar um zap para vocês. Tá certo. em primeira Obrigado ao mão. Gerson. E obrigado, viu, André? Boa noite para você e bom final de semana. Obrigado, Edu. Obrigado, Gerson. Boa sorte aí na carreira. Até Um abraço. mais. Até mais. A todos um excelente final de semana. Esse foi o último programa de abril nesta sexta-feira aqui do Esquema de Jogo. Semana que vem tem mais. Até mais para vocês.